sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Marquês. Naqueles jantares e cafés de amigos, por vezes surge uma pergunta da algibeira que é: olha lá, se pudesses gerir a pasta de um ministério, qual escolherias? Pois bem, eu aposto todas as minhas poupanças em como a convidada de hoje escolheria a pasta da educação. Neste episódio, contamos com a presença da Carla Paiva. A Carla nasceu em Joanesburgo, África do Sul, e o seu percurso é extremamente diverso. Ora, vejamos. Completou o ensino básico e secundário numa escola só para raparigas. Depois estudou Direitos Humanos na Universidade da Cidade do Cabo. Atualmente, a Carla dedica-se a vários projetos na área da educação, justiça, sustentabilidade e direitos humanos, sendo um dos quais o seu recente Dragonfly, um projeto educativo de transformação de jovens de todas as idades, seguindo uma metodologia inovadora focada nas necessidades e nos dons de cada indivíduo. Por isso, convido-vos ao longo dos próximos minutos a abordar com a Carla o tema do modelo de educação em Portugal, com destaque para os efeitos nesta pandemia, no presente e futuro de alunos, pais, escolas e da sociedade como um todo. Carla, muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceito o convite aqui da JSD Oeiras. Queria-te começar por perguntar como é que eras tu enquanto aluna? Mais marrona aplicada, espertalhona preguiçosa, um pouco dos dois? Como é que era? Boa tarde, muito obrigada por este maravilhoso convite. É uma honra estar aqui contigo hoje, Tomás. Sobre a questão que me colocaste, isso é um bocado difícil responder. Estamos a falar da aluna na escola ou aluna universitária? Na escola. Ok. Eu acho que era muito difícil e ainda é muito difícil sermos marotas nas escolas. Marronas, peço imensa desculpa. Marronas. Também, marronas. Eu acho que é muito fácil, então, ser marrona na escola na África do Sul. Porque há um peer pressure muito saudável entre os alunos para, de facto, tentarem sempre superar as suas próprias limitações e as suas potencialidades. E isso é algo que eu tenho dentro de mim e que estou muito, imensamente grata por ter passado pela escola e universidade, pelo menos até ao mestrado. Acho que foi extremamente positivo. Portanto, é muito difícil não ser bom aluno, porque... e não só academicamente, há outras exigências e há o sentir de Estado e sentir de responsabilidade que é incutido e também o espírito de corpo. Portanto, vamos apoiando uns aos outros para tentar sempre ser os melhores que podemos ser. Ok, ótimo. Diz-me uma coisa, entrando aqui no tema do modelo de educação, desde meados dos anos 70 que o ensino passou a ser mais universalizado em Portugal, com as crianças a ir para a escola na dita idade escolar. Tu reconheces no nosso país, desde esse tempo até aos dias de hoje, uma estratégia de educação efetiva? Da minha perspectiva, ainda de noviça, porque ainda estou a aprender sobre o sistema, com certeza que sim, tinha que haver uma estratégia traçada até para chegar aos resultados que estamos a ver hoje. Há uma grande aposta, houve uma grande aposta no ensino, principalmente no ensino superior, que eu acho que foi fenomenal, principalmente durante o tempo do ministro Gago. Acho que foi uma grande aposta e depois também vimos pelas taxas de analfabetização, não é? Portanto, hoje em dia já não temos os problemas de antes do 25 de Abril. Temos a maior parte, todos os jovens sabem escrever e ler. Os mais velhos ainda temos uma taxa relativamente elevada, não é? De analfabetismo, não é assim que se diz em português, mas eu acho que sim, eu acho que houve uma grande aposta e hoje em dia também vimos, desde a altura do Sócrates, uma grande aposta na parte infraestrutural e uma aposta nos professores. Eu acho que devia de haver muito mais apoio aos professores
por parte do Ministério da Educação e dos departamentos de educação, porque muitos dos professores fazem formação apostando em si próprios, com o seu próprio dinheiro, e acho que isso devia de ser revertido. Mas sim, com certeza que sim, e é de louvar. E consideras que Portugal, em termos de modelo de educação, pode ser classificado como um país desenvolvido? Sabes, eu tenho problemas quase de consciência em relação a esses critérios que são impostos superiormente por pessoas que muitas vezes nem sequer percebem os contextos. Tem essa questão do desenvolvimento, desenvolvido, subdesenvolvido, são rótulos. Eu nunca fui a favor de rótulos, portanto, eu não acho que sou a pessoa mais adequada, eu sou a pessoa correta para opinar em relação a isso, porque eu acho que não deviam de haver rótulos e acho que Portugal está a fazer o seu caminho dentro dos seus contextos, e acho que é isso que devemos de avaliar e de valorizar. Então, quais é que são os teus critérios ou em que é que te baseias para avaliar a qualidade, o estado, a evolução da educação em Portugal? Para ti, quais é que são os parâmetros? Eu acho que é muito difícil avaliar a partir de um ponto de comparação com outra situação, outro país. Cada contexto é um contexto. Até dentro do próprio país há variações e há diferenças significativas. Portanto, eu acho que Portugal, independentemente de todas as questões, as suas dificuldades e todos os desafios a nível de educação, eu acho que estão a fazer grandes feitos neste país, e nota-se claramente nos jovens que têm outra maneira de estar, outra maneira de pensar e outra maneira de agir, que não se consegue se comparar com as gerações anteriores. E eu acho que isso, se olharmos para isso, para mim, demonstra claramente que a aposta tem sido segura e correta. Há coisas que têm que ser alteradas, mas não a partir de uma comparação com outros países e outros contextos. Certo. E como é que tu, ou seja, em termos de avanços, o que é que tu destacas, ou seja, daquilo que foi bem feito, por exemplo, para a minha geração, que agora tem 20 e poucos, para a geração, por exemplo, dos nossos pais, que têm 40, 50, 60, o que é que achas que foi uma evolução qualitativa? Eu acho que a partir que houve uma abertura para o exterior, esses impactos, o impacto dessa abertura foi extremamente positiva, e eu creio que houve, eu não conheço estudos, ainda não avaliei esses estudos, ainda não pesquisei, não conheço os dados empíricos, mas a única coisa que acho que distingue as gerações mais antigas, porque ou dos 40 e 50 anos, ok? As grandes diferenças estão, de facto, que essa geração sai de uma situação de 25 de Abril, de ditadura, que teve um impacto na psique, teve um impacto emocional também na vida dessas pessoas, mas muitos que conseguiram tirar-se cursos superiores tiveram acesso ao mercado e conseguiram evoluir e estão bem. As outras gerações, da tua geração, principalmente, da minha perspectiva, são as mais qualificadas, mas com mais dificuldade em termos de acesso ao mercado. Portanto, eu acho que aqui o problema não está propriamente no ensino. Acho que sim, provavelmente houve uma grande aposta, parece que houve uma grande aposta. Os professores receberam muita formação, houve uma grande exigência por parte dos próprios professores de se prepararem para o século XXI, para as exigências desse século. A questão para mim não está necessariamente aí. Para mim está na questão de o diálogo que não existe entre escola, universidade e a indústria, ou escola, universidade e o mercado de trabalho.
porque isso talvez aconteça mais das universidades para o mercado, mas nos ensinos anteriores, por exemplo, secundário, achas que é um problema maior aí? Em termos de os alunos terem uma perspectiva do que é que podem fazer e do tipo de ferramentas que eles têm acesso nessa altura, não é? Sim, eu acho que o ensino em Portugal ainda é muito tradicional. Quando eu digo tradicional, baseado no modelo de há 200 anos. Tem havido que estava pensado para a Revolução Industrial e as consequências disso e pronto, havia outro tipo de exigência e os sistemas de educação prepararam-se para isso e daí sai das escolas pessoas preparadas para esse tipo de revolução. Hoje em dia temos uma revolução digital e não só. Portanto, há outras exigências, outras necessidades. A minha perspectiva é que tem que haver uma aposta muito mais nas competências individuais, mas isso é extremamente difícil de se fazer. Muito difícil no nível de escola. Portanto, optou-se por um sistema genérico, com disciplinas genéricas, com alguma abertura para possivelmente ver qual é o caminho a seguir que vai abrir portas para o ensino secundário, superior. Mas eu acho que muitas vezes, quando estamos a preparar para esse caminho futuro, acho que nem sequer conhecemos suficientemente de nós próprios para tomar uma decisão tão adulta e tão importante que vai ter um impacto no futuro. E a minha experiência é que muitos jovens com quem eu trabalho não fazem ideia o que querem fazer da vida. São poucos. Nesse aspecto, deixa-me perguntar, porque certo. Eu estive aqui a ler alguns estudos que foram feitos sobre os modelos de educação nos países nórdicos, aqui na Finlândia, na Islândia e na Suécia, e já desde o início dos anos 2000 que se falava em algumas tendências como a descentralização, ou seja, a tomada de decisão passa a ser mais da responsabilidade da própria escola. Há um currículo, há um plano curricular a nível nacional, mas depois cada escola consegue descentralizar e consegue ter quase uma gestão própria da forma como gere esse currículo. Tu defendes isso? Achas que é possível em Portugal? Acho que tudo é possível em Portugal. É preciso haver a vontade política. E aqui em Portugal temos a questão dos lobbies e dos sindicatos. E pronto. Acho que tudo é possível. Só que o que eu não acho é que Portugal olhe para um caso de estudo de sucesso e tente fazer um copy-paste disso. Ou tirar da prateleira e pum, vamos lá ver. Não, acho que tem que haver. E eu sei que o Ministério da Educação tem tentado buscar o apoio das escolas e tem havido uma aposta nesse diálogo. Mas claro que com qualquer processo tem que ser passo a passo. E tem que haver muito diálogo, tem que haver muito, vou experimentar aqui, vou tentar ali, não é? Vamos adequar esta situação para esta escola, mas para esta escola não funciona. E eu tenho a ideia muito clara na minha cabeça que tem que ser de passo a passo. Portanto, não concordo e tem que haver muita abertura, muita sensatez, muita transparência, muito diálogo com os jovens, com os alunos, muito diálogo com as escolas, muito diálogo com os professores, com os auxiliares, com os encarregados de educação. Tem que haver um diálogo mais alargado. E cada escola devia de ter, sim, flexibilidade. Já existe, mas tem que haver mais, da minha perspectiva. E o que é que te parece aqueles projetos piloto que já ouvimos falar várias vezes, desde a Escola da Ponte, outros exemplos também um bocadinho espalhados pelo país? Primeiro, até que ponto é que faz sentido haver algo assim? E segundo, qual é que pode ser o efeito na realidade, na prática? Ou seja, podes fazer um projeto piloto, mas depois, lá está, com mudanças governativas, com sindicatos, com esse tipo de, digamos, agentes à volta deste setor, é possível ou há condições para que isso se torne algo mais presente, mais universal, digamos assim? Eu acho que faz sentido
haver vários projetos piloto, como também há escolas internacionais em Portugal. Pois depende da escolha de cada um, dependente da panoplia da oferta, e depois quem decide são os pais e os alunos. Acho que faz sentido para tudo. Mas tem que ser bem pensado e não se criar sonhos. Tem que ser mais realista da minha perspectiva. Eu não consigo fazer uma avaliação correta. E podem criticar por dizer isto, mas eu não acho que eu consigo fazer uma avaliação correta quando eu não estou dentro de uma situação. Eu tenho que estar dentro de uma situação, dentro de uma escola da Ponte, dentro de uma St. Julian's, dentro de uma escola pública em Portugal, para perceber exatamente o que é que se passa lá dentro. Agora, assim, à distância, acho que é sempre extremamente subjetivo, e mesmo assim é subjetivo. Eu acho que os projetos pilotos deviam de existir, precisamente como projetos piloto, para dar pistas, para serem avaliados, para serem monitorizados, para perceber o que é que está a funcionar bem, o que não está a funcionar bem, o que é que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, fazer uma avaliação dos alunos, fazer uma avaliação dos professores, mas tem que haver abertura para isso. Porque muitas vezes eu sinto que não se pode entrar dentro das escolas. É uma coisa interessante. É quase assim um mundo, não é obscuro, mas assim quase reservado. Como é que uma escola está tão separada do resto da sociedade? Eu estou a falar no geral. No meu contexto, as escolas estavam abertas. Os pais entravam dentro das salas de aula, havia diálogo, havia interesse. Pronto, também estava muito descentralizado. A direção de escola é que tomava uma decisão na base de um currículo universal ou genérico e depois adequava-se às circunstâncias, às necessidades. Sim. Tu és apologista, lá está, como falámos no início, de um pouco da individualização, ou seja, de conseguir tratar cada aluno do ponto de vista personalizado, tendo em conta as suas apetências, aquilo que ele se lá tem que experimentar para saber o que é que faz bem e não seguir, como tu falaste, quase um modelo de educação que ainda é baseado na Revolução Industrial. Aliás, um político sueco, um antigo ministro da Educação, dizia que o ritmo da mudança na sociedade é tão veloz que ninguém hoje sabe que tipo de conhecimento as crianças precisarão no futuro. E por isso, com os desafios que nós já conhecemos vindos de trás, com este ritmo avassalador que testemunhamos na sociedade, nos nossos empregos, em todo o lado, como é que é um bocado desafiante uma escola preparar miúdos de 10, 12, 14, 15 anos para o cá de vir. É verdade, e é por isso que eu acho que devíamos concentrar-nos no literacy, ok? Nessa questão. Sim, pode haver algumas disciplinas básicas, mas a escola devia de preparar os alunos para a vida, com competências de vida. Eu acho que isso não está a acontecer. Por exemplo, lidar com as pressões da vida, lidar com depressão, perceber quais são os direitos, o que é que a Constituição diz, haver um ensino mais aprofundado da perspectiva cívica, de participação cívica, como mudar um pneu de um carro, coisas assim, life skills, que são muito mais importantes e uma preparação muito mais adequada para os dias de hoje. E depois haver o básico académico e aprofundarmos a questão dos interesses. Porque cada criança é uma criança, cada jovem é um jovem e cada um tem interesses e manifesta interesses diferentes. Vamos aprendendo com a vida. Então é isso que são e termos essa vontade de aprender e de termos tenacidade, que é outra questão que eu estou a ver que está a falhar. Tenacidade
há um sentido, eu trabalho com algumas crianças de 12 e 13 anos, um sentido de entitlement que me assusta imenso, que eu não vejo na tua geração, por exemplo, e nas gerações mais velhas, que isso é preocupante, porque não tem uma ideia verdadeira da vida. Portanto, quando saem da escola vão-se espalhar, porque vão encontrar desafios. E temos de estar preparados para isso. Eu acho que a escola não nos está a preparar e as universidades também não. Sim. E então, em termos desse foco na pessoa, no indivíduo, o que é que tu achas que realisticamente pode ser feito? Porque vamos ver uma coisa, os professores já estão muito sobrecarregados. E o facto de termos esta individualização requer mais tempo de preparação, se calhar mais meios, mais recursos, e sabemos que o dinheiro não abunda em Portugal. Sim. E a disponibilidade de professores também é muito complicada, muitos professores já de baixa, então com isto da pandemia também é muito complicado. Sim. O que é que tu achas que é realista pensar, fazer? Eu acho que o ensino tornou-se extremamente burocrático. Acho que aí as pressões vêm daí. E dos deadlines e dos timelines e desse tipo de pressão. Acho que isso tem que ser aliviado. Eu, quando houve uma altura que eu dava apoio a várias escolas no centro de Portugal. E os professores reclamavam que não tinham tempo para preparar as aulas. Estavam a preencher papéis para o Ministério da Educação. Eu tenho uma grande amiga minha, que é professora universitária, e a pressão de produzir trabalho académico escrito é enorme. Ela disse, mas eu não sou investigadora, eu sou professora. Eu quero ensinar e quero me preparar devidamente. Mas a pressão para escrever e peer review papers e investigar é tão elevada porque os rankings também dependem disso. E ela, consequentemente, como não quer, não evolui na carreira. Continua no mesmo lugar onde começou há 20 anos atrás. Portanto, isto é um problema. É um grande problema. Não é a vontade dos professores, não é a formação dos professores, são as exigências nos professores que está a ter um impacto extremamente negativo. Agora, eu acho que a escola pode continuar o seu caminho, este percurso que escolheu, e permitir que haja apoios suplementares ou complementares. Como, por exemplo, aquilo que eu faço, mentoria, que é tirar uma grande pressão à escola e aos professores e aos pais e haver uma aposta como se fosse an extracurricular thing, como o desporto pós-escola, entendes? Para haver este tipo de apoio, uma aposta mais individual, mais centrada na pessoa e não no aluno. Na pessoa e não no aluno. Então, Tomás, assim, e há outra coisa que para mim é inconcebível. As horas que se passam na escola, eu não sei, eu acho que isso é muito, não é natural e não é saudável. Demasiadas horas. São demasiadas horas. Eu ficava chocada como é que haviam crianças de 9, 10 e 11 anos, há uns anos atrás, quando eu estava a circular algumas das escolas para dar aulas de inglês, eram 6h30 e as crianças ainda estavam na escola. Onde é que têm tempo para brincar, para estar com os pais, para comer horas decentes? Vinham para as aulas exaustos já. Portanto, eu acho que é um absurdo. Quando eu andava na escola, a minha escola acabava 1, 2 horas mais tardada. A parte da tarde era para desporto, pintura, música, debates, tudo e mais alguma coisa. Toda a parte académica era de manhã, à tarde era o lúdico.
isso era tão saudável. Isso leva-me a um outro ponto que é, provavelmente muitos rapazes e raparigas ficam na escola até às 6 e tal, 7, 7 e meia, porque estão à espera que os pais as vão buscar. E os pais... Quer dizer, agora em pandemia as coisas mudaram, mas até aqui os pais saíam do emprego muito dificilmente, nunca depois das 6 e meia, 7. Pelo menos dos exemplos que eu conheço à minha volta. É raro alguém conseguir sair às 6, dependendo dos empregos, naturalmente. Mas é algo que, ou seja, os próprios pais... E isso leva-nos aqui para outra discussão que é: haverá tempo para investir na educação dos filhos, quer em casa, quer no próprio contacto com a escola, não é? Que já mencionaste. Bem... Já é assim um tema mais abrangente, mas faz sentido porque nós, lá está, pelo menos na idade dos 20, queremos constituir família, é algo que muitos de nós queremos e que, por diferentes fatores, é cada vez mais difícil. Sim, isto é uma conversa que dá muito pano para manga. É muito difícil termos aqui uma conversa que dignifique a situação. Mas pronto, eu vou tentar sintetizar alguns pontos. Claro que há muito mais que deve ser discutido. Há aqui algumas questões culturais e talvez é mais fácil quem vem de fora poder analisar o que se passa dentro do que quando estamos tão perto a algo e nós sabemos que quem fez dissertações e teses e isso tudo, nós perdemos a nossa objetividade quando estamos tão pegados a alguma coisa, não é? Então é mais fácil alguém com outro olhar, vir de fora e poder fazer uma análise às vezes um bocadinho mais objetiva, um bocadinho mais. Mas sempre devia de ser sempre em diálogo com quem está a passar pelo momento e que conhece de facto aquilo que se passa por dentro. Mas aqui, pelo menos nos grandes centros, vamos lá dizer, no interior e nas aldeias, as escolas ou as câmaras se prontificam e dão muito apoio aos pais porque vão distribuindo as crianças pelas aldeias porque há transporte. Nos centros urbanos há outros tipos de transporte e talvez é uma questão de mobilizar também as câmaras para dar esse apoio para as crianças não terem que ficar tanto tempo na escola. Ou devia-se organizar uma maneira dessas crianças acabarem a escola mais cedo, mas poderem estar num sítio onde estão a brincar, a pintar. Pronto, organizar a sociedade um bocadinho mais. Fala-se hoje em smart cities. What about smart living? Smart people doing things for each other. Até os próprios pais podiam se juntar e organizarem-se no sentido de tirar um bocado a pressão dos pais e haver outras atividades e organizar coisas onde os pais podem continuar nos trabalhos, apesar que eu não entendo como é que se fica até às 8, 9 horas da noite a trabalhar em Portugal. Porque nós temos que ter uma hora para começar e para terminar o nosso dia no trabalho. Infelizmente sabemos que não é assim. Pronto, então, mas também aceita-se. Claro, sim, é-se conivente com isso. É-se conivente. Muitas vezes com a necessidade de segurar um trabalho, porque infelizmente é um bocadinho um círculo vicioso, não é? Se eu não fizer, alguém fará por mim e eu não posso perder este emprego. Pronto, exatamente, por isso isto por isso é que a educação é um tema de fundo, não é? Depois isto explora-se por outros temas porque é a base, não é? É a base. Precisamente. Então onde é que está a pedagogia disto tudo? Qual é o impacto disto na nossa saúde? Física, mental, emocional? Talvez é preciso haver um outro tipo outro tipo de diálogo. O que eu sinto é que às vezes as pessoas não estão aí. Preferem continuar. Então, se é para continuar, então não há muito por onde trazer qualquer tipo de mudança. Tu consideras que agora, com a pandemia, que veio aqui alterar um bocado as rotinas, as dinâmicas,
pronto, a questão do teletrabalho, do homeschooling, disso tudo, se até que ponto é que não vamos aqui entrar num modelo mais híbrido, onde haverá essa flexibilidade para os pais, como se tem visto, passarem mais tempo com os filhos, Sim. onde posso ir buscá-los à escola a horas decentes, digamos assim? Eu acho que o teletrabalho vai ser passageiro. Se for passageiro, então não vale a pena nem sequer estamos a pensar nisso. Seria ótimo haver mais flexibilidade no trabalho. E as pessoas que podem, pais, mães que podem ficar em casa, terem essa opção. Porque já se comprovou que as pessoas até trabalham mais estando em casa. Então, por que não, em nome do bem-estar familiar, em nome do bem-estar, quando uma família está estável, também transborda-se para a comunidade e para o resto da sociedade, e as pessoas vivem mais e com mais saúde. E há muito mais estabilidade dentro do contexto familiar, é excelente. Até para a estabilidade emocional do pai, da mãe e dos filhos. Eu acho que seria até positivo, apesar que muitos pais tiveram dificuldades, gerir uma série de situações. Foi difícil perceber como é que iam viver esta nova situação. Mas nós já comprovamos N vezes ao longo da história e as histórias do mundo que o ser humano adapta-se com muita facilidade. Pessoalmente achava que seria ótimo haver mais flexibilidade nos horários dos pais em termos de trabalho, haver essa hipótese de teletrabalho para os pais poderem passar mais tempo com os filhos e haver menos carga curricular, menos burocracia e muito mais tempo para as crianças e jovens brincarem, fazerem desporto, jogarem xadrez, lerem o que se interessa, o que interessa, porque muitas vezes nem sequer têm tempo para ler livros. Isso é um absurdo. Eu ouvi dizer, uma pessoa dizer nos Estados Unidos, que é he's the brain guy, eu não sei se ele é neurocientista, mas ele diz, readers or leaders, tem que haver mais tempo a ler, para explorar, para ter curiosidade, para ter mais criatividade. Este currículo não está a ajudar, estas horas não estão a ajudar, está a matar a nossa criatividade. E a nossa capacidade de questionar, de explorar, de querer saber mais e sermos curiosos. E no seguimento dessa questão, queres falar um pouco do teu projeto Dragonfly, aqui do ponto de vista em termos de atividade extracurricular ou complementar ao modelo que existimos, que pode ser uma possibilidade para crianças conseguirem ter esse novo tipo de instrução e de acompanhamento, se quiseres chamar. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, obrigada, Tomás. Fantástico. Da minha perspectiva, porque eu estava a ver muitas das lacunas e através de estudos e de experiência própria, apercebi-me que muito cedo, mas muito cedo mesmo, nós começamos a demonstrar a nossa singularidade. Portanto, talentos, a nossa potencialidade que está aí, que precisa de vir ao de cima. Mas isso requer muita atenção e muita visão. E atenção, obviamente, também por parte dos pais e das escolas. Mas não se faz isso. E depois vai-se perdendo essas capacidades, essa singularidade. E o que é que se começa a fazer? A formatizar. Por isso é que eu não estou de acordo com a estandarização dos currículos nem do ensino. Nem do PISA, nem de IQs, nem absolutamente nada. Porque nós, seres humanos, não podemos ser standardizados, padronizados, normalizados.
E o nosso cérebro, cada um de nós tem um cérebro único, exatamente como o nosso fingerprint. Como é que se diz em português? Sim, digital. Impressão digital. Exatamente. Portanto, quanto mais cedo pudermos identificar a singularidade de uma criança, mais condições teremos, exatamente como apanhar uma doença cedo. Quanto mais cedo, melhor. Ok? Exatamente como a criança. E depois pode-se canalizar. Por isso é que o mentoring é tão importante, porque fazemos aquele passo a passo com essa criança, vai ganhar confiança, vai percebendo o que é que sabe fazer bem e que é única e diferente e que não é igual à A, B, C e D. E que não precisa pensar como a B, C e D. E não precisa ser excelente a matemática, porque não foi criado para isso. Entendes? Sim, sim. E depois ir fazer essa monitorização, exatamente isso que fazemos no Dragonfly. Temos 2 grupos principais. Os grupos das crianças, e 2 das crianças com quem eu trabalho não estão em Portugal, estão na Austrália, que é extremamente benéfico para mim, como mentora. Porquê? Porque tem um sistema de homeschooling. E nós podemos criar de raiz um currículo adequado para a singularidade dessa criança. Uma criança tem uma tendência para uma vocação para o negócio, o empreendedorismo. Aos 12 anos já se vê isso. Já estamos a trabalhar com estas crianças, enviá-las para trabalharem como voluntários, aprenderem já como é que se gera uma empresa, o que é um balance sheet, o que é a importância do cliente, da customer, packaging, distribution, uma série de coisas. Com 12 anos estas crianças já estão a aprender isto, porque identificou-se, pronto, vai já aprender isso. Mas aos 13 anos também já sabiam ler e escrever. Pouco, já sabiam ler algumas coisas aos 13 anos. Então, apostou-se nessa capacidade linguística. E depois, aos poucos, foi-se adequando. Pronto, há uma tendência para a parte artesanal. A mesma coisa. Então, cria-se todo um currículo. E depois também dentro do contexto de cooperativas que existem de homeschooling na Austrália. E depois é assim, não precisam de fazer exames. E mesmo assim podem entrar numa faculdade na condição que demonstram que de facto estão preparados e podem ser equiparados em termos académicos para entrar. Sai essa pressão toda. Estas crianças podem estudar aquilo que gostam. Isso é extremamente importante. E com os jovens com quem eu estou a trabalhar, muitos são obrigados a mudar de área, porque perceberam-se que aquilo que tinham pensado não era o mais adequado para eles. Mas mudar de área em que fase? Olha, um está a fazer o A-Levels. Ok? E pronto, é uma escola internacional, é verdade. Tinha 3 disciplinas: Digital Design, Geografia e, salvo erro, História. Não tinha nada a ver com ele. Mas como ele não gostava de ciências nem matemática, nem nada disso, não é? Era quase perdia-se no meio disto tudo. Depois começamos a fazer a avaliação, os testes, as conversas, aprofundando, camada por camada, porque nós temos uma metodologia e chegamos à conclusão que he's a tech guy. He's a tech guy. Ele tem tudo a ver com ele. O ICT, que é a parte da informática, as novas tecnologias. Sim, as tecnologias de informação também. E vai fazer também Computer Science na escola. Estás a ver, Tomás? É sim, isto que eu estou a dizer. Que é um grandíssimo apoio à escola. Com que idade é que ele tem? Ele tem 16 anos. Ok. Já
A ganhar tempo, não é? Também. Sim. Ganhar tempo em que aspecto? Porque provavelmente se ele só ia começar a trabalhar na área que ele gostasse mesmo quando chegasse à universidade e entretanto já teria que fazer exames a coisas que ele não queria e, ou seja, começa já a investir nele, não é? Pois, a questão é que e se ele não entrasse? Sim. Ele não ia entrar na parte da informática. É impossível ele entrar com geografia, história e digital design. Não entrar. Ia ter que repetir esses anos todos. Sim, sem Estás dúvida. a ver? É isso que eu estou a dizer. E mais uma vez, ele está beneficiado porque anda numa escola internacional. Mas imaginemos uma criança que anda numa escola pública. Claro. Estamos quase a terminar. Deixa-me fazer-te as últimas duas perguntas. O professor António Gomes Ferreira, diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, disse numa entrevista que o indicador que mais influencia o rendimento escolar é a educação e a escolarização da mãe. Sendo hoje 2 de maio, Dia da Mãe, que celebramos, eu gostaria que comentasses esta afirmação do rendimento escolar estar associado à educação e escolarização das mães. Sim, os estudos demonstram isso. Comprova-se que, de facto, a escolarização da mãe é extremamente importante, principalmente num contexto latino. Mas não é só a mãe, mas é principalmente a mãe. Sim, eu concordo. Nunca trabalhei com esses dados, não sei pessoalmente, mas o que eu vejo é que, da minha experiência como mentora transformacional, em que geralmente são as mães que lutam imenso, que estão à frente e que todas de facto têm academicamente têm graus académicos e isso tem um impacto de facto. Ou são pessoas muito progressistas ou preocupadas com a educação e apostam na educação delas. Isso também, eu vejo que isso é extremamente importante porque estão sempre a exigir dos filhos, a pensarem criticamente também. E isso sim, eu concordo, de facto. Acho que isso é uma validação. Eu interpreto também o que o professor diz no sentido em que provavelmente são as mães quem dão o primeiro passo em termos de, olha, vamos inscrever o miúdo ou a miúda no desporto, ou na música, ou no desenho, ou nas artes, ou o que seja. E depois o pai lá aprova, não é? E diz que sim, e quanto é que é. Sim, Pronto, sim, isso se calhar não tanto agora, mas antigamente, era se calhar um bocadinho assim. Ou seja, a mãe acaba sempre por ser a impulsionadora, de alguma forma. Sim, sem dúvida. Mas que os pais também, os pais homens, quer dizer, também são filhos deles, não é? Por isso faz sentido que também tenham essa preocupação. Sim, eu acho que os pais podem se preocupar um bocadinho mais e estar mais presentes daquilo que eu vejo aqui em Portugal. Os pais, homens, deviam estar mais presentes. Deviam ser os dois. Sim, sem dúvida. Para terminar, é a nossa pergunta da praxe aqui no podcast do Marquês. Se tivesse a oportunidade de implementar uma medida específica sobre o tema que falámos aqui hoje, qual seria e porquê? Uma medida, Carla. Isso é difícil. É de propósito. Eu sei que é de propósito. Se eu fosse Ministra da Educação, eu retirava imediatamente, mas já com efeitos imediatos, esta pressão que é oriunda da carga horária. A escola seria das 8 à 1, que é possível preparar uma criança academicamente para um futuro dentro dessas horas. E o resto do tempo para brincar, para explorarem a sua própria criatividade, para fazerem trips fora dos concelhos, vir visitar outros sítios, estudos académicos, estudos relacionados às suas áreas. Portanto, a segunda parte
seria lúdico, 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 lúdico. E livre, fun, e livre. Fun. E livre, não é? E livre. Exato. Desporto. Pronto. Espero que o Sr. Ministro consiga ouvir a nossa conversa, que o podcast chegue a ele, seria ótimo sinal. E, Carla, agradeço-te muito a disponibilidade para estares aqui connosco e as tuas relevantes partilhas sobre o tema. Mais uma vez, foi um prazer falar contigo, sempre é, Muito já obrigada. sabes. E, caríssimos, quanto a vós, obrigado por nos acompanharem desse lado. Dizer-vos apenas que nos próximos dias ficará disponível o tema do 5º episódio. E já sabes, porque contigo marcamos a diferença.